Bom dia a todos. É sempre um gosto estar aqui convosco. Da última vez que aqui estive convosco, tinha mais cabelo. Muita coisa se passou comigo desde então. Alguns saberão, quem não souber ficar a saber, foi-me diagnosticado um cancro. Felizmente, para mim, é dos melhores para se ter, se é que se pode dizer assim. E, se Deus quiser, depois de meses de quimioterapia e de tratamentos, terça-feira, se Deus quiser, irei saber o desfecho. Espero eu que seja o desfecho, mas pode não ser, e que Deus me dê a graça e forças a mim e à minha família, como tem dado até agora, para suportar esta situação. Nós não estamos imunes. Eu sei que outros que aqui estão a passar por situações bem complicadas, cada um sabe das suas, não é? E nós aqui às vezes cumprimentamos os irmãos. Vocês, no meu caso, viram-me há quase 5 meses, alguns cumprimentaram-me, souberam, então. Outra coisa é viver a situação no dia-a-dia, não é? Eu sei que alguns nós perguntamos, oramos, mas é totalmente diferente quando se vive essa situação todos os dias. Mas apesar de não termos os nossos irmãos sempre ao nosso lado, sabemos que podemos confiar sempre em Deus e Ele está sempre pronto para nos consolar, para nos confortar, quando é difícil, quando ninguém mais está lá connosco. Porque Ele promete-nos a sua paz, a sua graça e a sua paz. Eu tenho dito isto várias vezes, que é esta a receita divina. A receita divina para qualquer situação pela qual nós possamos passar é a graça. A minha graça te basta. E como ele diz a Paulo em 2 Coríntios, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, como ele diz aos Filipenses. E é nisso que nós temos de estar confiados. Porque se estamos confiados só, isto vai resolver-se como eu desejo, não temos a certeza, não é? Eu costumo dizer que, tal como Naamã, nos últimos meses eu tenho feito muitos filmes. O Naamã, para quem não conhece, é aquele general da Síria que estava com lepra, e quando foi ter com o profeta Eliseu, ele achava que o profeta Eliseu ia fazer as coisas de uma determinada maneira. Ia sair cá fora, ia invocar o nome de Deus, ia pôr a mão, ia fazer as coisas de acordo com um determinado ritual. Mas não foi assim. E foi preciso ele ir às águas do Jordão, que foi o que o profeta disse: vai e toma banho 7 vezes no Rio Jordão e ficarás limpo da tua lepra. E pode ser que Deus na terça-feira me diga: olha, bora lá mergulhar nas águas do Jordão. Afinal não é como tu pensavas que ia ser. Mas olha, no meio disto tudo tenho sentido também o conforto de Deus acima de tudo. Também quero agradecer a todos que têm orado por mim e pela minha família e têm mandado mensagens, alguns têm telefonado, e tem sido um consolo também para mim, porque apesar de sabermos que o Senhor está connosco, também, como diz o outro, às vezes um carinho cai bem, não é? Portanto, muito obrigado a todos. Hoje eu não trago propriamente uma palavra de consolação, mas uma palavra de alerta, porque assim, estas coisas todas nós vamos passar por elas, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. E no final de tudo, se o Senhor não vier antes, lamento dizer-vos, mas vamos morrer todos. Ninguém fica, a não ser que o Senhor nos venha buscar. Portanto, de uma maneira ou de outra, vamos partir deste mundo. De uma maneira ou de outra, a morte vai ter uma vitória temporária sobre nós. Por isso nós temos de nos preocupar com as coisas que são eternas, acima de tudo. Claro que quando a dor é intensa, quando o sofrimento é grande, parece que tudo o resto não é importante, mas há coisas bem importantes. E nós enquanto filhos de Deus, aqueles que são filhos de Deus, temos de lutar para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós.
E por isso eu quero falar-vos de algo que me tem preocupado bastante. Não era este aqui. Eu mandei-te isto. Pois, então não era este. Desculpem lá. Vou ter de improvisar. Não há problema. Eu quero falar-vos sobre algo que me tem preocupado bastante. E eu mandei para o Jonatas a segunda parte da minha mensagem. Mas não há problema. Eu vou falar de outra maneira, a não ser que interrompamos durante uns segundos, porque de facto eu mandei o errado. Paciência. Mas então esquecem então, por um bocadinho Lá está. Ainda bem que eu trouxe a palavra de Deus, porque se eu não tivesse trazido a palavra de Deus, isso é que era mau. A palavra de Deus não falha, as tecnologias falham, e eu estive aqui preocupado em arranjar uma apresentação de diapositivos e afinal mandei para Jonatas errada. Mas não há problema. Porque eu tenho aqui e depois posso partilhar com quem quiser. Algo que me tem preocupado bastante é que nos últimos anos, nos últimos tempos, nos últimos séculos, nos últimos milénios, temos assistido a um gradual baixar da fasquia. A fasquia, como vocês sabem, é aquela peça, não sei de que material é feito, quando as pessoas que fazem salto em altura, ou salto com vara, têm de passar por cima para conseguir superar aquela altura. É isso que se chama fasquia. Mas normalmente quando nós falamos fasquia na nossa sociedade, estamos a falar dos padrões mínimos exigíveis para algo. E ao longo dos tempos as coisas têm vindo a alterar. A fasquia estava aqui e nós agora vemos que a fasquia já está cá muito em baixo. E quando damos por ela pensamos, como é que se chegou de um ponto ao outro? Como é que antigamente estávamos assim e agora estamos desta maneira? E atenção, se eu alguma vez disser o antigamente, eu não vou dizer que o antigamente é que era bom. O que eu quero que passe aqui, claramente, é o que a palavra de Deus diz é que é bom, é que está correto. Não é aquilo que se fazia no tempo dos nossos pais ou dos nossos avós. É o que a palavra de Deus ensina. E vemos várias situações, eu vou começar com alguns exemplos da vida cotidiana, em que temos vindo a assistir a baixar. E um caso muito prático é o do serviço militar. Recentemente, o que é que aconteceu à altura mínima exigível para entrar no serviço militar? O que é que aconteceu? Baixou. Baixou porquê? Porque não havia candidatos suficientes. Então, vamos lá baixar a altura, baixar a fasquia, literalmente. Para quê? Para que mais pessoas se possam candidatar. Porque se mantivermos a fasquia ali onde estava, as pessoas não vêm. Há uns anos aconteceu isso, e depois prejudicou-me a mim em termos profissionais, e está a acontecer outra vez, que é, não há professores de matemática. O que é que fazemos? Vamos permitir que outras pessoas que não têm habilitação, não têm qualificação profissional para serem professores de matemática, que deem aulas de matemática. E só se eles forem ver, não é que os interesse muito, mas quando aparecem horários na zona de Lisboa, quase todos os candidatos não têm habilitação profissional. Têm uma licenciatura numa área que lhes permite, não havendo mais ninguém, dar aulas de matemática. Eu não estou a dizer que há pessoas, já conheci vários professores que são agora professores de matemática, que a formação base deles não era essa, e que são bons profissionais. Mas isto aconteceu porque não havia pessoas suficientes e então baixou-se os padrões mínimos exigíveis. Não sei se sabem, alguém, se calhar não conhecem ninguém, sabem quantos anos de casados é que é preciso ter para celebrar as bodas de diamante? 75. Agora já não é 75. Ninguém chega, portanto já se chama, aos 60, já se chama bodas de diamante. E arranjou-se outro nome para as bodas de 75. Porquê? Porque ninguém chega. Porque as pessoas casam mais tarde e porque é difícil. Uma pessoa que casa aos 20, é preciso os dois chegarem aos 95 para chegarem às bodas de diamante. Mas baixou-se o padrão. Por exemplo, no meu tempo chamava-se finalista, e até havia a viagem de finalistas, quando nós concluíamos o quê? O ensino superior. Era?
chamava-se finalista. Felizmente no trabalho da Cláudia ainda não há disso, mas já se fala de festa de finalistas para quem passa da creche para o jardim da infância. Então já qualquer um é finalista. Vocês ouviam falar das viagens finalistas do 12º, depois do 9º, depois que eles iam para a Espanha, faziam aquelas tropelias todas, e depois começa a haver, chama-se finalista, cada vez o padrão mínimo exigível para se chamar finalista é menor. Candidato. Alguém sabe qual é a palavra, a raiz da palavra candidato? Uma palavra que está lá, é cândido. Sabem o que significa cândido? Para além de ser um nome que não é muito usado em Portugal, mas que existe, significa branco puro. E porquê? Porque antigamente os candidatos, claro que havia muita hipocrisia, mas fazia parte da tradição, nas civilizações antigas, um candidato quando se apresentava, apresentava-se com vestes brancas, para mostrar a sua pureza de caráter e de integridade. Hoje em dia nós temos candidatos que já estiveram presos, e temos presidentes, o presidente do Brasil já esteve preso, o próximo presidente dos Estados Unidos é tudo menos cândido, não é? Como nós sabemos. Temos um presidente de Câmara aqui em Portugal também, ou pelo menos um que já esteve preso. Portanto, candidato, já se chama candidato a alguém que não é nada cândido, não é nada puro. Em tempos, sobrevivente. Chamava-se sobrevivente, por exemplo, ao sobrevivente do Holocausto. Ou um sobrevivente de uma doença oncológica. Eu, quando falei disto a primeira vez, nem sonhava que poderia vir a ser um sobrevivente de uma doença oncológica. Espero ser, mas como acabei de vos dizer há bocadinho, não vou sobreviver para sempre, a não ser que o Senhor venha buscar-vos. Mas hoje em dia já se chama sobrevivente a qualquer pessoa que passou por uma experiência desagradável. Olha, um sobrevivente sobrevivia a não sei o quê, sobrevivia à Black Friday, por exemplo, fui lá para aquela loja e consegui sobreviver. Usa-se a palavra de uma forma muito mais relaxada do que deveria ser. Racismo. Racismo é algo muito grave, que devemos condenar. Mas, hoje em dia, já se chama racismo a qualquer coisa. Uma pessoa dizer que a cor de pele, já ouviram falar da expressão cor de pele, é racista. E quase tudo é racismo. Parece que há mais... Como não há muito racismo, parece que tem de se encontrar racismo em coisas que não são. Ou seja, a fasquia para considerar algo racismo, para mim racismo é tratar alguém de outra raça como alguém inferior. Qualquer coisa já serve para ser racismo. Mas também pensemos um bocadinho agora na nossa situação, no nosso dia-a-dia. Coisas que em tempos um crente nem sequer pensava fazer. Nem pensaria fazer. E nós, do ponto de vista legal, e nós hoje, se calhar, até relaxamos um bocado. Vou dar alguns exemplos. Coisas que se sacam da internet, sem pagar. O trabalho informal, o trabalho que não é declarado. Não pagamos impostos daquele trabalho que realizamos. Começa-se a relaxar. Algo que seria impensável para um crente há poucas décadas, hoje em dia já se fala com toda a naturalidade entre nós. O que é considerado verdade? A palavra verdade também baixou-se a fasquia para ser considerado verdade. A verdade é só uma. Mas quantos de vocês é que vão ouvir pela primeira vez esta expressão? A minha verdade, a tua verdade. Certamente já ouviram falar. A verdade já não é o que era. Mesmo casamento já não é o que era. E não digo o que era antigamente, o que é de acordo com a palavra de Deus. Já se chama casamento a coisas que não são casamento. Casamento é qualquer coisa. E eu, dentro do que me é possível, eu não chamo marido ou mulher a quem não está casado. Podem eles entre eles chamar marido e mulher. Ou marido e marido. Alguns também se chamam marido e marido. Ou mulher e mulher.
Mas eu não os vou chamar isso. Lá porque alguns querem baixar a fasquia, eu não o faço. Mesmo a palavra mulher, já se chama mulher, a pessoas que não são mulher, verdadeiramente. E vocês viram, se calhar já tem um ano, quem se atrevia a dizer que quem ganhou o Miss Portugal não era uma mulher, caíam todos em cima. Era transfóbico, era retrógrado, era tudo e mais alguma coisa. Ou seja, a fasquia para ser considerada mulher também já baixou. E agora algumas questões mais que nos lidam connosco mais enquanto crentes. O namorar. Qual é o padrão mínimo que eu exijo a mim mesmo para alguém com quem eu vou namorar ou casar? No tempo dos sacerdotes, o sacerdote tinha de ser virgem, que nunca tivesse sido casada. E tinha de ser do povo de Deus. Algum tempo depois, nós vimos o Sansão. Qual era o padrão dele? Qual era o padrão de Sansão? Como é que era? Esta agrada aos meus olhos. Ou seja, basta agradar aos meus olhos, serve. Qual é a fasquia? Onde é que está a fasquia? Para o sacerdote, estava cá em cima. Para o Sansão, desde que fosse bonita, serve perfeitamente. O que é que eu exijo a mim mesmo, enquanto membro de uma igreja local? Cada um pense para si. É estar aqui uma horinha, eu espero conseguir cumprir, uma horinha aqui ao domingo? É isso que eu exijo a mim mesmo? E não é só vir aos cultos todos. A vida da igreja é muito mais do que vir a um culto ou 2 por semana. Somos um corpo e não é só 1 hora por semana, ou 2 ou 3. Somos sempre um corpo. E para servir na obra? Pergunto assim, quem é que serve para servir na obra? E vamos começar por ler umas passagens daqui a bocadinho. Vocês se calhar estão preocupados, então eu não venho aqui falar da palavra de Deus e só está a dar aqui uns exemplos da sociedade. Quem é que serve para servir? Houve tempos em que, para servir, supostamente na obra, qualquer um servia. Qualquer um. Mas houve outros tempos em que para servir tinha padrões, requisitos muito, muito apertados. E vamos ler algumas passagens sobre isso. Não vamos ler a passagem típica de 1 Timóteo 3, mas vou citar só. 1 Timóteo 3. Quem é que serve para ser presbítero, para ser responsável na igreja? Marido de uma só mulher, tem os filhos em sujeição, irrepreensível, essas características todas. E vocês conhecem, estão em 1 Timóteo 3 e Tito 1. Estão nessas passagens. Mas quero ler em Atos 6. Atos 6. Eu gosto muito de comparar estas duas passagens. Atos 6, no tempo aquilo que chamamos igreja primitiva, não era a igreja corpo de Cristo, mas era igreja, mas não a igreja à qual nós pertencemos hoje. Diz assim, Atos 6. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária do alimento. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Para servir às mesas, quais eram os requisitos? Homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria. Para servir às mesas. Um trabalho, parece que qualquer um serviria, não é? Vamos recuar no tempo. Juízes, eu já vos falei desta passagem há muitos, muitos anos. Do Mica, Juízes 17. Não. Encontraste?
Era este. Era mesmo este. Eu mudei o título. Aí. Então está bem, tudo bem. Ótimo. Que boa surpresa. Então, eu pelos vistos mudei o título e depois não mudei, porque eu tenho, esta mensagem terá uma continuação, se me quiserem ouvir, se calhar não vão querer ouvir depois do que eu vou dizer aqui, porque é uma palavra dura, mas temos de ouvir isto. Juízes 17:5. Nós lemos que... Ainda bem que o Jonathan está com atenção. Com mais atenção do que eu. Então, o Mica era um homem que, a dada altura, decidiu construir em sua casa, fazer e pôr em sua casa ídolos. E o que é que lemos aqui? Ora, este homem, Mica, tinha uma casa de deuses. Ele fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar e consagrou um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Ou seja, quem é que foi sacerdote naquela... Aquilo nem era templo, nem era nada, porque aquilo estava completamente contrário à vontade de Deus. Mas quem é que ele pôs para ser sacerdote? O seu próprio filho. Mais tarde, lemos no primeiro livro dos Reis, 12. Primeiro livro dos Reis, 12. Houve uma divisão a seguir à morte de Salomão na nação de Israel, entre o norte, que se chamava Israel, e o sul, que se passou a chamar Judá, e o Jeroboão, que foi o primeiro rei do norte, viu que havia um problema. O templo estava em Jerusalém e ele estava no norte. E o que é que ia acontecer? As pessoas iam querer... As pessoas iam passar... Se já tens de ter tudo, não está a dar? Está a dar? Está a dar? Ok. As pessoas... Ele tinha medo de perder as pessoas. Então o que é que lemos aqui? Primeiro livro dos Reis 12, 28. Pelo que o rei, Jeroboão, tomando conselho, fez 2 bezerros de ouro. E disse ao povo: é muito trabalho para vós subir a Jerusalém. Veja aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Versículo 31. Jeroboão fez casa nos altos e constituiu sacerdotes de todo o tipo de gente, dos mais baixos do povo, como diz a Bíblia da maior parte de vocês, não é? Dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Para ser sacerdote tinha de ser não só da tribo de Levi, mas da descendência de Arão, e não podia ter defeito. Não podia ter uma série de características. Não podiam ter. Não podiam ter qualquer defeito. Ou seja, era critério muito, muito apertado. E chegámos a este ponto. Pouco tempo depois da morte de Salomão, que até dada altura tinha sido um bom rei, já qualquer um servia. E aqui, esta passagem, eu cito muitas vezes em Malaquias 1:8, em que Deus, através do profeta Malaquias, diz: vocês quando vão oferecer sacrifício a Deus, parece que qualquer coisa serve. É um animal. Deus requeria um animal puro, sem mancha. Então o que é que eles ofereciam? Cego, coxo, doente. Qualquer coisa servia. Então, o que é que serve para servir? É como está aqui em cima? Quando as coisas estão bem, conforme a palavra de Deus indica? Pessoas do caráter íntegro, de homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, ou qualquer um serve? Isto pode chegar aqui. Então vamos ver algumas razões que podem levar as pessoas a baixar a fasquia, a relaxar nos padrões de Deus. A primeira razão que eu posso apontar é conveniência ou interesse pessoal. Nós vemos aqui o rei Jeroboão, e eu agora não vou poder ir muito às passagens, vou só citar a parte principal do versículo. O rei Jeroboão diz ao povo: vai dar muito trabalho vocês irem a Jerusalém. Temos aqui perto um sítio onde podemos adorar a Deus. Não era um culto a Deus, na verdade, porque estavam a adorar imagens, algo que Deus tinha proibido. Vai dar muito trabalho, ou seja, mais conveniente desta maneira. Nós vemos também, naquela passagem do Mica, mais tarde,
Passa lá por casa de Mica um levita. E o que é que este levita andava à procura? De um sítio confortável para estar. Lá está, a conveniência, o interesse pessoal. E o que é que o Mica lhe diz? Sê-me por, que eu disse na altura, pai e sacerdote. Sê-me por pai e sacerdote. Fica aqui, faz o trabalho de sacerdote. Mas o levita não podia ser sacerdote. Mas dava jeito aos dois. E por vezes há certas decisões que se tomam em certos meios, e isso pode acontecer até no meio cristão. Dá jeito a mim, dá jeito a ti, e vamos pôr na gaveta o cristianismo, vamos pôr na gaveta aquilo que a palavra de Deus diz. Porque é conveniente para mim e conveniente para ti. Uma mão lava a outra. E também era mais conveniente oferecer o coxo, o enfermo ou o cego. Dava jeito, ficava mais barato. É o que eu tenho. Ou custa menos dinheiro. E isto está em completo contraste com Davi. Davi, a dada altura, houve uma situação que não dá agora para contar a situação toda, em que alguém ofereceu-se para dar a Davi os animais para fazer o sacrifício e todo o material necessário para o sacrifício. Ele disse: eu dou-te, eu ofereço-te. E o que é que Davi disse? Não puxou dos galões dizendo: olha, eu sou o rei, está bem, eu aceito isso da tua parte. Mas não, ele disse assim: eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe nada. Não vou pôr em primeiro lugar a minha conveniência, o meu interesse pessoal. Tem de ser aquilo, eu tenho de dar a Deus o melhor. E é que nós temos esta postura de, para Deus qualquer coisa serve. E ele até diz, nesta passagem de Malaquias 1:8, o que é que ele diz? Experimenta oferecer isto ao teu Senhor, ao teu patrão, ao teu superior. Vai ele gostar? Não vai gostar, de certeza. Nós temos também outra razão para baixar a fasquia, são os laços familiares. E os laços familiares são um problema muitas vezes. Temos uma opinião, mas quando alguém na nossa família toma uma certa decisão que vai contra aquilo que nós afirmávamos, quantas vezes nós vemos pessoas a arrepiar caminho e a dizer: afinal eu estudei melhor o assunto. E por acaso foi mesmo dar a uma situação em que aceita, tolera e corrobora a decisão que o seu filho ou o seu familiar tomou. Olha, junta-se a fome à vontade de comer, não é? O que é que fez o Mica? Um dos seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Lá está, os filhos podem ser um problema quando as decisões que os nossos filhos tomam são uma provação, são um desafio às nossas convicções. E que Deus me livre. Eu digo várias vezes, porque às vezes as pessoas dizem: não devias cuspir para o ar. Eu disse: não, eu cuspo para o ar. E se um dia, vocês percebem o que é que quer dizer cuspir para o ar? Cuspo para o ar e depois pode-me cair em cima. Ou seja, estou a dizer uma determinada coisa e depois podem ser os meus filhos a tomar decisões com as quais eu não concordo. Mas se eles tomarem, eles estão aqui, um deles está aqui, o outro não está, mas eles sabem. Se eles tomarem decisões que vão contra aquilo que o pai defende, e que o pai grava sempre as mensagens e está disponível online, eu espero, por causa de decisões que eles tomem, que me causarão tristeza, eu não vir dizer: afinal eu pensei melhor. Não. Se estás à espera que os teus filhos cresçam para adquirir convicções, estás muito mal. Porque foi isso que fez o Samuel. O Eli. Lemos isto aqui. O Eli tinha 2 filhos que estavam a comportar mal, estavam a fazer o que era contrário à palavra de Deus, e ele fechava os olhos. Eram os filhos. Baixou a fasquia. Relaxou as regras. Então o profeta teve de lhe dizer: honras mais a teus filhos do que a mim. Isto é grave.
E há aquelas pessoas que assim, os pais não são responsáveis pelas decisões dos filhos adultos, mas infelizmente por vezes compensam algo que não correu bem na sua família. Como é que remediam a situação que não correu bem, talvez na educação dos seus filhos, ou de estipular regras e limites com os seus filhos? Como é que resolvem a situação? Mudam as regras na igreja local. E se alguém não sabe governar a sua própria casa, como é que vai governar a igreja? Não é? E por vezes as pessoas relaxam as regras com medo de perder pessoas. O que é que o Jeroboão tinha? Este povo vai subir para Jerusalém e depois eles vão estar mais ligados ao outro reino e não ao reino de Israel. Eu vou perder esta gente toda. Com medo de perder gente, por vezes, ora bem, vamos ter de mudar aqui as regras, vamos ter de baixar a fasquia, vamos ter de relaxar os padrões, senão perdemos as pessoas. E fez uma coisa igual, tentou fazer uma coisa igual, uma festa igual à que se fazerem em Jerusalém. O que é que o Senhor Jesus Cristo disse quando os próprios discípulos, não os 12, mas alguns dos discípulos de um ciclo mais alargado, disseram: duro este discurso, quem o pode ouvir? E o Senhor disse: ok, está bem, se calhar estou a exagerar nas minhas palavras, vou aqui tentar modificar um bocado o discurso para que as pessoas não fujam. Não. Ele não relaxou. Ele disse: quereis vós também retirar-vos? Disse aos 12. Vocês também querem ir? É que eu não vou mudar o discurso. Não pensem que lá porque as pessoas não gostam, porque as pessoas ficam incomodadas com aquilo que eu digo. Estou a dizer do Senhor Jesus Cristo. Não é por isso que eu vou mudar o discurso. E ai de nós se, para não ofender as pessoas, eu não estou a falar a ofender de forma gratuita, estar aqui só a enxovalhar as pessoas, a fazer com que as pessoas se sintam mal só por ter prazer de estar aqui no púlpito. Vocês não me interrompem e ouvem e eu digo tudo o que tenho para dizer só para ser desagradável com vos. Não. Tem de dizer o que a palavra de Deus diz. E se aquilo que a palavra de Deus diz incomoda, ainda bem. É sinal que a palavra de Deus está a ter o seu efeito. E cada um deve pensar: o que é que eu não estou a fazer bem? Onde é que eu devo mudar para ser mais de acordo com o que a palavra de Deus ensina? Também às vezes há escassez de pessoal. E nós vimos no caso dos professores, no caso do exército. E aqui, neste tempo do Mica, não havia ninguém para ser sacerdote. E, na verdade, se houvesse algum sacerdote de jeito ali perto, nunca aceitaria ser sacerdote numa casa, numa situação destas, não é? Tinha ídolos lá. E a mesma coisa no tempo de Jeroboão. No tempo de Jeroboão, algum sacerdote digno e íntegro não aceitaria ser sacerdote naquelas condições. Porque tinha 2 bezerros de ouro. E nós já vamos ver isso dos 2 bezerros de ouro. Ou seja, qualquer um servia. Quando há falta de pessoal, qualquer um serve. Em completo contraste com aquela passagem que nós lemos: escolhei 7 varões. Porque se dissessem escolhei 20, havia 20, provavelmente. Eles escolheram só alguns. E escolheram, um deles foi Estevão, o chamado primeiro mártir. Mas se houvesse necessidade de mais haveria. Naquele tempo não havia ninguém. Pode também ser ignorância. Por vezes as pessoas não sabem mais. E relaxam e começam-se a fazer as coisas de maneira errada porque não sabem mais. E foi o que aconteceu ao Mica. O Mica, coitado, no seu tempo, os seus pais, os seus avós, bisavós, várias gerações, não havia nenhum conhecimento da palavra de Deus, infelizmente. Tinha assim uma ideia muito vaga do que Deus era. Então o que é que aconteceu? Estava a fazer tudo mal. Tudo mal, do princípio ao fim. Talvez se recordem da passagem em que ele fez tudo mal. Ele quebrou quase todos os mandamentos da lei de Deus. Quase todos, para aí 7 dos 10, acho que ele quebrou 7 dos mandamentos. Está a fazer tudo mal.
E chega ao final desta passagem e ele diz: agora sei que o Senhor me fará bem. Estava todo contente. Estava a fazer tudo mal e estava todo contente, pensando que Deus se agradava do que ele estava a fazer, quando não estava de facto. E nesta passagem vemos no tempo de Jeroboão o que é que o povo fez. Algum povo sincero e devoto a Deus olhava para aqueles bezerros de ouro que Jeroboão mandou fazer e o que é que diziam? Não, isto não está correto. E iam a Jerusalém adorar a Deus conforme estava estipulado na lei. Ou era o que deviam fazer. Mas o resto do povo o que é que fazia? Olha, vamos uns com os outros, iam lá adorar e estavam. E foi o início oficial da idolatria. Não direi o início, Salomão já tinha começado um pouco, mas a instituição da idolatria em Israel foi aqui com Jeroboão. Mas muita gente ia uns com os outros, não por convicção, mas porque dava mais jeito, era mais perto. Mas por vezes também pode ser rebelião. É rebelião contra o que a palavra de Deus diz. Eu sei que é isto que a palavra de Deus diz, mas vou fazer desta maneira. E nós vemos que Jeroboão tomou conselho, aconselhou-se ali com algumas pessoas próximas. E aquela decisão que ele tomou de fazer os bezerros e começar a fazer um lugar de culto alternativo a Jerusalém foi uma decisão política, acima de tudo. Porque ele percebia que tinha de ter as pessoas da terra dele a adorar, não interessa como, nem quem, nem de que maneira, mas tinham de tê-los ali perto, tinham de ter algum controle sobre eles. E fizeram 2 bezerros de ouro. E disseram: eis aqui teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Alguém conhece uma passagem parecida com esta? Qual é a passagem? Onde a frase é parecida com esta? Ou é mesmo esta? Estava no Egito e era construir o Sim, o bezerro de ouro. O bezerro de ouro junto ao Monte Sinai. Em que Moisés subiu ao monte, nunca mais vinha. Então fizeram um bezerro de ouro e estiveram a adorar. E foi dito isto: eis aqui teus deuses que te fizeram subir da terra do Egito. Esta gente não sabia o que tinha acontecido no tempo de Moisés e do castigo que veio sobre eles. Isto é rebelião. E quantas vezes nós vemos pessoas a tomar decisões que são contrárias à palavra de Deus e já viram as consequências terríveis de outras pessoas que fizeram a mesma coisa e pensam assim: não, eu vou fazer assim também e comigo vai correr bem. Ou não interessa, eu quero é fazer as coisas à minha maneira. Isto é rebelião. E sabe uma coisa, diz a passagem também: este feito se tornou em pecado, porque depois acabou por influenciar a toda a gente e as gerações seguintes. E já vamos ver isso daqui um bocadinho. Vemos aqui outro. Também isto é rebelião. Como eu já vos disse, acho que da última vez que aqui estive convosco, uma das últimas vezes, quando vos falei daqueles que falavam meias de Odita, eu perguntava assim: será que em Israel as mulheres eram todas feias para ele ir buscar uma aos filisteus? Certeza que não. Mas isto é rebelião. Os pais dizem. Os pais deram um bom conselho. Aqui está um exemplo em que os pais não abriram mão das suas convicções. Não disseram: ok, tu queres uma mulher dos filisteus? Está bem, não há problema nenhum. Nós até concordamos. Achamos até que as regras que os nossos pais nos transmitiram são um bocado apertadas. Nós precisamos até de ir buscar estas mulheres até para trazê-las para nós, para ganhá-las. Não era da vontade de Deus isto acontecer. Mas então o que é que a Sansão disse? Realmente, vocês têm razão, eu vou seguir o vosso conselho. Não. O que é que ele fez? Esta agrada aos meus olhos. E foi a que ele quis, foi a mulher com quem ele casou, e foi a primeira das desgraças em termos de mulheres que ele teve. Agora, há estas razões para baixar a fasquia. Nós vimos, rapidamente,
conveniência, laços familiares, medo de perder pessoas, falta de pessoas, ignorância ou mesmo rebelião. Mas também há consequências se nós baixarmos a fasquia. Ou há razões para nós mantermos a fasquia como está. Ou seguirmos a fasquia da palavra de Deus. A reputação manchada. Sabe o que acontece sempre que a Bíblia fala de um mau rei em Israel? Remete sempre para quem? Para quem? Para quem? Jeroboão. Esta primeira passagem aqui de cima fez o que era mau aos olhos do Senhor e andou dos caminhos de seu pai. É o filho de Jeroboão. E depois aqui estas passagens todas refere-se a outros reis e aponta sempre para quem? Jeroboão. Já viram o que é alguém ter o seu nome associado a algo terrível que aconteceu? Ficar sempre... Foi esta pessoa, foi graças ou desgraças a esta pessoa que se introduziu esta prática no meio do povo de Deus. Eu não gostaria de ficar associado, que o meu nome ficasse associado a algo que tivesse introduzido, que eu tivesse sido alguém que, por minha causa, foi aberta uma brecha para o pecado entrar na igreja. Que Deus me livre de semelhante coisa. Para me dar o jeito a mim ou para eu dar o jeito a alguém. Eu não gostaria de estar no lugar dessa pessoa no tribunal de Cristo. Alguém que, antes desta pessoa, não se permitia isto. Mas depois, para dar o jeito, fica a reputação manchada. Não sei se sabem, eu vou tentar contar isto em menos de um minuto. Aquela decisão do Roe versus Wade que basicamente generalizou a liberalização do aborto nos Estados Unidos e que vigorou durante quase 50 anos. É a decisão Roe versus Wade. Roe é o nome que foi dado, não é o nome da pessoa mesmo, mas pelo qual ela ficou conhecida, de uma mulher que queria abortar. E essa mulher acabou por não abortar, acabou por ter a criança. Mas para sempre o seu nome fica associado a uma das decisões mais sanguinárias na história americana. Eu não queria ter... Já não quero ter o vosso nome para sempre associado a algo tremendo. Eu não desejo. E sabem, depois o problema é que isto influencia outros. Passa a ser o normal. Eu vou dar apenas um exemplo. Em tempos, eu não estou a dizer o antigamente é que era bom, atenção. O que a palavra de Deus diz é que está bom. O divórcio era impensável no mundo, lá fora. O meu pai ainda se lembra da primeira pessoa em Portugal, da primeira pessoa lá na terra dele, em Estarreja, que se divorciou. E foi um escândalo. Foi um escândalo na altura. Hoje em dia, naturalíssimo, no meio da igreja, casa, descasa, recasa, e está tudo bem. Parece que está tudo bem, não está. Não está, mas é o novo normal. E a seguir, viram outras coisas. Eu já vos tenho falado, mas não é isso que traz cá hoje. Mas passa a ser normalizado. Passa a ser visto como natural. O Jeroboão fez pecar a Israel e tornou-se normal. Esta passagem é mais complicada de explicar, mas fala da altura do Mica, em que aquela idolatria que ele tinha lá em casa, depois aquilo acabou por ser levado para uma tribo e ficou normalizado naquela tribo, na tribo de Dan. Foi tremendo. Ou seja, passou a ser normalizado, passou a ser o natural. Mas não tenho tempo agora para explicar isto, mas fica o alerta. Se nós aceitarmos uma determinada coisa que é contrária ao que a palavra de Deus diz, se baixarmos a fasquia, depois a fasquia não volta para lá. É difícil voltar para lá. Passa a ser o normal. E o problema é que a fasquia vai continuar a baixar. Não vai ficar ali. Depois aparece outra coisa. Então facilitaram aquilo, por causa daquilo, e agora não facilitam aqui? Então como é? Porque a fasquia continua a baixar. Porque veio o rei Acabe, anos depois de Jeroboão, e fez pior.
Fez pior do que o Jeroboão tinha feito, do que todos os que foram antes dele. Porque a fasquia não ficou por ali. Baixou. E vemos até que isto, a idolatria, chegou onde? Ao reino de Judá. Ao reino onde havia pessoas tementes a Deus. Em Israel nunca houve nenhum rei temente a Deus. Mas em Judá houve. Mas chegou uma dada altura em que houve um rei tão mau, que fez errar o povo de Deus e fizeram pior do que todas as nações, do que os cananeus, aquelas pessoas que faziam coisas terríveis. Chegaram até a sacrificar os seus próprios filhos aos ídolos. Ou seja, a fasquia não fica ali. Vai baixar. E traz, acima de tudo, traz desonra ao nome de Deus. Por causa de facilitarmos, de relaxarmos, de acharmos, afinal, estas regras são demasiado rígidas, vamos facilitar. Desonra ao nome de Deus. E Deus diz, aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Disse isto através de um profeta, disse isto a Eli. E isto foi dito pelo profeta Natã a Davi, por causa do que ele tinha feito, deste lugar a que, sobremaneira, os inimigos do Senhor blasfemem. Depois o que é que vão dizer? Afinal, lá, vocês também fazem tanta coisa, que são diferentes, mas já também fazem. Portanto, eu vi alguém que dizia há tempos que em relação a certas questões morais, tinha mais esperança em relaxar as regras junto da Igreja Católica do que dos evangélicos. E eu espero que assim seja, porque nós vemos que, infelizmente, também não temos nada a ver com eles, mas vão relaxando as regras, vão facilitando. Na Igreja Católica vão aceitando isto, vão aceitando aquilo. Só para vos dar um exemplo. Alguns de vocês lembram-se do tempo em que, para ser padrinho, tinha de obedecer a uma série de requisitos, não era? Tinha de ter o crisma, tinha de ter isto. Hoje em dia nós vemos, muitas vezes, casais casam e o que é que fazem no mesmo dia? Batizam o filho, não é? E os padres aceitam aquilo tudo naturalmente, não é? Não há problema nenhum. Baixaram a fasquia. Facilitaram, relaxaram. Claro, nós não vamos expulsar alguém que já tenha filhos e que queira casar. Não vamos dizer, olha, fora daqui. Nada disso. Mas não vamos dizer, olha, isto é o novo normal. Vamos passar a aceitar isto, porque temos aqui esta pessoa. Agora, isto é normal. Não vamos normalizar isso. Vamos amar essas pessoas, mas amar essas pessoas é dizer que isso está errado. Não os vamos expulsar, mas não vamos dizer que isso está bem. E há recompensa para quem não baixa. Nós vemos alguns exemplos, por exemplo, de Daniel, que não baixou os seus padrões, não baixou a fasquia na sua comida, não se quis contaminar com o manjar do rei, e Deus recompensou-os. E eu digo, não baixem os vossos padrões, só porque dá jeito. Porque pode aparentemente haver uma recompensa imediata, mas há uma recompensa maior para quem honra a Deus e para quem opta por não baixar os padrões. Mas acima de tudo, há alguém que não baixa a fasquia. É Deus. Deus diz para não acrescentar à palavra de Deus, a minha palavra, nem diminuireis dela. E mesmo o Senhor Jesus Cristo, que alguns têm por alguém que aceita todos, ama a todos e está sempre, para ele está sempre tudo bem. Quando ele veio aqui, quando ele esteve aqui nesta terra, ele várias vezes disse, ouviste o que foi dito aos antigos? Eu porém vos digo, eu dou apenas um exemplo, ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás, não é? E o que é que ele diz? Não há grande problema se adulterares, isso é, eu aceito tudo. Não, ele disse, se alguém olhar para uma mulher e a desejar, comete adultério no seu coração. Ou seja, ele parece que veio ainda pôr a fasquia mais alto. Não veio aqui relaxar as regras. Portanto, Deus não baixa a fasquia. E na questão da salvação também não baixa a fasquia.
Porquê? Porque nós sabemos, pela palavra de Deus, que ninguém pode ser justificado por si mesmo. Todos de pecaram estão destituídos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. E o que é que podemos pensar assim? Deus chegava a dada altura e pensava, assim ninguém se salva. Eu vou ter de aceitar, de salvar alguns que não satisfazem estes requisitos todos. Mas sabem uma coisa? Deus não baixa os seus padrões. E Deus só salva quem é perfeito. E como é que nós podemos ser perfeitos? Não é por nós mesmos. É quando colocamos a nossa fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então Deus já não nos vê a nós, mas vê a Ele. Deus continua a aceitar para a salvação apenas a perfeição completa. Alguém que não pecou. E é quando nós olhamos para a cruz e vemos, eu devia estar ali, aquela cruz é a minha cruz, aí sim Deus pode salvar. Então, temos algumas razões pelas quais as pessoas baixam a fasquia: conveniência, família, popularidade, falta de pessoal, ignorância, rebelião, mas não devemos baixar por causa da reputação. Ninguém quer ficar com a reputação manchada. E porque isto depois vai passar a normalizar. E não só, isto depois volta a baixar. A fasquia vai continuar a baixar. Vai desonrar a Deus. E Deus tem a fasquia muito, muito elevada. E quem somos nós para vir agora dizer, por causa de qualquer razão, seja para dar jeito a nós, seja para dar jeito ao outro, ou porque o mundo mudou. O mundo mudou. Alguns dizem, o mundo mudou. As famílias mudaram. Mas a palavra de Deus não muda. E Ele continua a dizer a mesma coisa. E que me digam, isso é uma visão do século XIX. Não, é uma visão do século I. Visão do século I, que foi quando a palavra de Deus foi concluída. E é aí que nós nos devemos agarrar. Claro que devemos perceber que vivemos num mundo diferente, mas não vamos agora... Isto mudou tudo, vamos ter de fazer as coisas de maneira diferente ao que a palavra de Deus diz, porque senão não temos ninguém. Não. Nós nunca vamos agradar a toda a gente. Vamos desagradar a uns porque não estão a cumprir o que a palavra de Deus diz, ou vamos desagradar a outros porque continuam a aceitar a afirmar o que a palavra de Deus diz. Portanto, nós, como nunca vamos agradar a toda a gente, temos de continuar a agradar ao nosso Deus e a defender com unhas e dentes, com toda a nossa convicção, o que a palavra de Deus diz, e não baixar a fasquia. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude.